Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o 18º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós estaremos falando dos empates do Palmeiras contra o Vitória, depois do empate contra o Fluminense, as coletivas do Abel, que hoje eu vou ter alguns pontos importantes a se trazer. A próxima rodada do Brasileirão que acontece hoje, terça-feira, que é muito importante e, claro, obviamente, a prévia completa da final da Libertadores com uma análise que eu vou estar fazendo fundamentada a partir de questões táticas, técnicas e como o Palmeiras tem que jogar essa final. Muito obrigado a você que se inscreveu nessa última semana, deixou o like, compartilhou com os palmeirenses. O podcast era para ter saído no sábado, que é o dia correto, ou na verdade no domingo, porque o Palmeiras jogou no sábado, mas por alguns motivos eu não consegui gravar. Estou gravando hoje, terça-feira, no dia de Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo. Inclusive, hoje vai estar estreando também no canal aqui os pós-jogo do Palmeiras no Shorts. Então, sempre após a partida, alguns minutos após a partida, eu vou estar fazendo um pós-jogo rápido, curto, de 1 minuto e meio no máximo, que é o tempo do Shorts ali. E além dos cortes que já tem do podcast, terá também nos pós-jogos do Palmeiras, que é importante, até para a opinião estar mais... É uma opinião mais acalorada, e após isso, quando tiver o podcast, é uma opinião mais embasada, com uma análise mais calculada, até porque a partir do próximo programa eu já vou estar estreando também uma parte nova aqui no quadro. Já estão vendo aqui na tela que tem GC, barra de rolagem, um campo novo ali escrito Visão de Jogo, que é o nome do canal. Mas também vou estar colocando aqui, vou estar estreando análise baseada nas estatísticas, com mapa de calor, tudo ali pelo SofaScore. Vai ficar melhor até para embasar a minha opinião, para mim não estar falando tanta besteira, e até para ficar melhor aqui, mas até mais bonito aqui o layout do canal. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro aqui de Palmeiras e Vitória. O que foi esse Palmeiras e Vitória, né? Dos dois jogos que tiveram, os dois foram melancólicos, mas Palmeiras e Vitória ainda conseguiu ser um pouco mais, porque a esperança da vitória do jogo que o Palmeiras entre os dois, que era obrigação vencer, era contra o Vitória. O time que está brigando na zona de rebaixamento lá, está mal, e o Palmeiras conseguiu fazer questão de empatar jogando absolutamente nada. O Abel iniciou a partida no 3-5-2, foi uma formação que ele colocou, talvez já ensaiando uma final, a final da Libertadores, com o Bruno Fux ali saindo, apoiando na saída de jogo como zagueiro e mais à frente como volante. A única jogada que o Palmeiras conseguiu fazer foi a bola no Alan. Jogava a bola no Alan e via se ele tentava resolver. Se ele não conseguisse, o time recompunha total e não conseguia apertar o Vitória. Um dos problemas que eu já venho notando há muito tempo, que eu já falei aqui várias vezes no podcast. O Palmeiras demora muito para marcar, demora muito para apertar o adversário. Não pode acontecer de maneira alguma a partida contra o Flamengo isso, porque você dá espaço contra jogador bom, qualificado, é perigo. Um outro problema que o Palmeiras está tendo, né, que é inclusive um dos motivos principais, na minha opinião, do porquê o Palmeiras não está fazendo gols agora nesses últimos jogos, já são 4 jogos sem fazer gol, é a demora que os jogadores do Palmeiras têm para dar sequência na jogada. Ou seja, eles dominam a bola, olham, pensam, respiram, olha para o lado, olha para o outro, penteia a bola de um lado para o outro, para daí dar a sequência. A sequência da jogada do Palmeiras é meio que 880, ou é muito lenta ou é muito acelerada. O Palmeiras não consegue ter uma posse de bola, tampouco dá sequência na jogada quando precisa dar sequência na jogada, acelerar a jogada. É um time que está com um time totalmente errado, não está conseguindo assimilar o momento da partida, o momento da jogada, onde precisa acelerar ou diminuir o ritmo. E um outro fator que ainda eu acho que eu coloco até mais importância ainda no porquê o Palmeiras não está fazendo os gols, é no fato dos jogadores se esconderem atrás dos marcadores quando o time está com a bola. Ou seja, o Palmeiras vai sair jogando, ou nem sair jogando, criar uma oportunidade de gol, tentar criar uma oportunidade de gol do meio campo para frente. O Andrés Pereira está com a bola, você vê de um lado
o Sosa se escondendo atrás da marcação, o Felipe Anderson. Aí você vê o Flaco Lopes se escondendo atrás do marcador, o Vitor Roque se escondendo atrás do marcador, do outro lado o Alan se escondendo atrás do marcador. Todo jogador que é pra dar opção de passe, que é pra ficar entre linhas, eles ficam atrás do jogador, ou seja, ele fica na linha do adversário. Então, dificulta muito, porque você não consegue dar sequência na jogada. E entra esse ponto que eu estava falando, dos jogadores, acaba que muito dessa demora a partir do domínio, é justamente por não ter a opção. Os jogadores que antes estavam se movimentando, vinha buscar, o Flaco Lopes voltava, o Vitor Roque avançava, sempre entre as linhas ali, para poder dominar e dar uma sequência na jogada. Agora está ao contrário, os jogadores estão se escondendo atrás. E aí se deve ao quê? A treinador? A esquema tático? Aos próprios jogadores? Eu acho que é uma mistura de tudo. Mas o principal culpado é o treinador, porque o treinador tem que estar enxergando isso. Porque se eu estou enxergando, e não só eu estou enxergando, vários torcedores enxergam, o treinador, com todos os recursos que tem, é para enxergar ainda mais. Então, assim, esse é um problema capital do Palmeiras hoje, que é um dos motivos por não estar fazendo gol. No segundo tempo, os jogadores que entraram não fizeram diferença alguma. O Palmeiras jogou numa baixa intensidade, uma falta de ideia assim muito grande. Não tinha nada de jogada, não tinha nada nem de bola parada. O Palmeiras conseguia fazer alguma coisa com vitória e mereceu o empate. Na minha opinião, o resumo que eu dei foi um adeus ao Brasileirão que o Palmeiras não mereceu. No final dessa partida, o resumo que eu dei foi esse. Um adeus ao Brasileirão que o Palmeiras não mereceu. Mas ainda assim, claro, tinha esperança. O Fluminense depois venceu o Flamengo, então o Palmeiras acabou diminuindo a pontuação. Mas ainda vem a coletiva do Abel. O Abel reclamou do primeiro tempo da equipe, disse que o time foi apático, que só tocou bola pro lado e para trás, faltou 1 contra 1, tudo certo, isso é verdade. É muito bom saber que ele não gostou do time, mas a minha pergunta para mim, que eu teria se eu estivesse na coletiva, se eu fosse repórter, para mim é uma pergunta tão óbvia. Eu não sei porque as perguntas óbvias que na minha cabeça são óbvias, nenhum repórter faz. Eu não me considero o expert de futebol, mas as perguntas que são na coletiva, acontecem na coletiva são ridículas. Essa pergunta, por exemplo, que eu faria para ele aqui, não foi feita, eu acho que nunca nem foi feita numa coletiva do Abel. A minha pergunta seria a seguinte: por que ele mudou o 4-4-2, sendo que nessa partida contra o Vitória tinha peças para usar esse 4-4-2? Por que ele usou o 3-5-2? Por quê? Não tem um motivo. Não tinha um motivo de desfalque ou sei lá o quê. Não tinha nenhum. E ele mudou. E aí, chegando próximo da final de Libertadores, o time que estava dando essa oscilada e a partida contra o Vitória foi a carimbada, que está num declínio. Por que muda? Por que não mantém o time? Mantém o time, tanto sendo o time titular quanto a formação tática. Se ele tá com dúvida se vai jogar o Sosa ou o Felipe Anderson, muda ali. Vai testando um jogo outro jogo outro, mas a formação, os jogadores de modo geral, os 10, 9 jogadores, tem que ser os mesmos, na mesma formação, para chegar pronto contra o Flamengo. O que isso me parece? Parece que o Abel, além de não ter encontrado o time, sempre quer dar uma carimbada. Parece. Principalmente em momentos de título. Ele sempre quer dar uma carimbada, falar, quando era a dobra de lateral, quando é os 3 zagueiros, sempre tem que ter uma carimbada dele, uma mãozinha dele para ele mostrar e falar assim, não, eu sou bom, eu sou foda, eu sou diferenciado, eu faço várias formações táticas. Não adianta fazer, principalmente no futebol brasileiro, que não se tem tempo para treinar. Ou seja, ele está sendo incoerente fazendo isso. Porque ele mesmo fala que não tem tempo para treinar, e como que ele fica fazendo várias mexidas de escalação, de formação? Não vai dar certo. O Palmeiras só consegue se sobressair com essas cagadas do Abel, porque o time tecnicamente é muito superior a todo o resto. Mas aí quando pega o tal do G6, se complica. Por que será? Um dos motivos, na minha opinião, é esse. Agora vamos para Palmeiras e Fluminense. Eu vou até dar uma acelerada aqui, porque tem muito assunto novamente, como foi no podcast passado, esse também tem. Eu quero dar uma aprofundada maior na final da Libertadores aqui. Palmeiras e Fluminense. Novamente, Palmeiras tentou jogadas apenas pelos lados,
apenas pelos lados, não tentou jogadas pelo meio, buscando o Flaco Lopes, buscando o Vitor Roque. Não tentou. Falta aproximação com os atacantes. É engraçado, totalmente o contrário do que vinha acontecendo quando o Palmeiras se ajustou, que eu vim aqui, tava elogiando o time, elogiando o Abel, falando que se fosse o Abel continuar fazendo o time jogar dessa maneira, ainda que eu não ache o mais bonito, não ache que não seria o que eu faria como treinador do Palmeiras, desse Palmeiras, mas tava bom, o Palmeiras tava jogando bem, tava jogando futebol que dava gosto de assistir e tava vencendo. Não tinha o que mudar. Vai oscilar? Normal. Até porque, querendo ou não, ainda assim é um time em fase de construção. Mas não é o exagero que o Abel coloca como se a reconstrução do Palmeiras fosse uma coisa absurda. O Palmeiras tá saindo do 0 pro 1000. Não é assim, cara. Não é assim. Voltando. Falta aproximação com os atacantes. Outro motivo do Palmeiras ter empatado essa partida contra o Fluminense. Ele jogou com 2 volantes, Aníbal e Emiliano. Que, na minha opinião, quando você coloca dois primeiros volantes, é para você dar liberdade para os laterais atacarem. Você dá liberdade e tanto para os laterais atacarem quanto para os meias também não precisar recompor tanto. Mas a partida mostra o contrário oposto. Por quê? O contrário oposto é foda, né? Mostra o oposto. Os laterais não subiram da maneira que deveriam subir. Os meias ficaram abertos, jogando só pelos lados ali, não fechavam ali próximo, como meias, meia atacante ou meia armador. Não jogaram assim. Ou seja, não adiantou nada. Dificultou a saída de jogo. Não tinha um cara para fazer uma transição ali com um meio de ligação. Não tinha a tranquilidade, não deu a tranquilidade para os laterais subirem. Não obrigou os meias a jogarem por dentro. Não fez nada. Botou o jogador para botar. Ou seja, eu não consigo compreender um treinador há tanto tempo no time, já com moral, história e tal. Não, os jogadores não compreendem, os jogadores experientes não compreenderem o que o treinador pede. Eu acho que os jogadores replicam exatamente o que o treinador pede. Portanto, coloco a culpa no Abel. Quando ele coloca 2 primeiros volantes, o que você tá pensando? Que os 2 primeiros volantes vão criar as jogadas por dentro? Não é, né? Então, a culpa é do Abel. Não tem o que falar. Ainda que tenha jogado com 2 volantes, a formação manteve-se o 4-4-2. Só que o problema aí tava na falta de ideia de jogo. O Palmeiras, quando tem a bola, é um Deus nos acuda. Quando não é, que eu não falei na partida contra o Vitória, quando não é um acelero total, é uma demora para pensar a jogada. Muitas vezes você vê um passe, você consegue enxergar que dá a possibilidade de um passe, o jogador não tem a capacidade de tentar o passe. Ou quando tem o buraco na defesa, o jogador está escondido atrás do marcador. Falta movimentação, falta os meias jogarem mais por dentro. Você tem o Alan que tá jogando aberto pela direita, sendo canhoto. Joga ele mais por dentro, mais próximo da área pra fazer essas jogadas. Dá liberdade pro Kelvin subir. Na esquerda a mesma coisa, na minha opinião tem que ser com o Felipe Anderson, sendo com o Sousa, sendo com qualquer outro. Dá liberdade pro Piquerez subir. Aparecendo como uma surpresa, como vinha sendo com o Palmeiras, pô. Vinha sendo assim. Os jogos do Palmeiras vinha sendo assim naquela boa fase. E como eu falei, o Abel pra mim é completo responsável. Ele não treinou e não preparou o time titular. Ele não fez isso. Ele tá botando os jogadores por botar. Não sei se tá poupando energia, tá dando ritmo para jogador, não sei. Ele tá variando formações, escalações, e dessa maneira fica impossível você alavancar o nível do time. Ou seja, sair daquele nível que o Palmeiras estava de fato já muito bem, só que por ser uma montagem nova, tanto de elenco quanto de formação tática, que esse 4-4-2 o Abel começou a colocar, sei lá, na 20ª rodada do Brasileirão, ele precisa de mais tempo para maturar e aí ter mais experiência de jogo, enfrentando equipes diferentes com a mesma formação, com aquela mesma escalação e ganhando cancha. Ele faz o contrário, ele vai mudando. Só porque perdeu para a LDU na altitude com aquela formação que não estava tão de toda errada, embora não teria colocado o Rafael Veiga, ele acha que aquilo ali já não serve. Não faz sentido, não serviu para aquele jogo específico, mas vai servir para todo o resto da temporada. Como eu falei, já falei várias vezes, a formação ideal do Palmeiras com esse time é o 4-4-2, como vinha sendo. Foi o melhor futebol apresentado, quando os melhores jogadores apresentaram o melhor nível,
Mas por que ele muda? É onde entra aquele fato que eu falei. Ele sempre quer dar uma carimbada, sempre quer colocar que ele sabe mais do que os torcedores, ele sabe mais que os jornalistas, ele sabe mais que todo mundo. Dá a entender que é isso. Aí a gente vai pra coletiva dele, na partida agora contra o Fluminense. Ele disse que... É ridículo. Ele disse que esse ano era um ano do zero. Não tinha porque a torcida tá cobrando, a imprensa, a torcida tá cobrando resultados. Cara, é inadmissível isso. Mais inadmissível do que, inclusive, falar que o campeonato tá entregue. Porque aquilo ali, como eu já falei, o Abel é um personagem... Como eu não falei, não. Eu falei, não. Ele falou que ele é um personagem nas coletivas. Nem tudo que ele fala é real. Essa de jogar a toalha, ele tá jogando sendo personagem. Tá mais do que óbvio. Se ele deveria falar isso ou não, acredito que nem deveria. Da maneira que ele falou, não. Mas tá querendo causar alguma coisa. Jogar a responsabilidade pro outro lado. Que seja. Mas falar que esse era um ano do zero é uma completa mentira. Sabe por quê? Eu já... No começo dos podcasts, quando eu comecei a gravar, eu já tinha falado, destrinchado essa questão da reformulação do Palmeiras ser uma reformulação mentirosa. Aconteceu por algumas circunstâncias, aí o Palmeiras foi contratando. Não foi planejada. Se fosse planejada, seria desde o começo do ano. Não foi desde o começo do ano. As contratações do Andrés Pereira foram acontecendo, porque vendeu o Richard Rios, o Estevão já tinha saído, ninguém falou nada, o Alan surgiu, o Vitor Roque foi contratado, mas mais oportunidade de mercado do que um planejamento. Assim, foram Flaco Lopes começar a jogar da maneira que começou a jogar também, conta como reformulação ou é um acaso? É um acaso, pô. Não foi planejado da maneira que ele trata isso. E outra, ainda que tenha sido planejado tudo isso e eu esteja errado, a reformulação deveria ter acontecido em 2024, ano passado, não esse ano. Esse ano era ano de Copa do Mundo de clubes, era o Palmeiras chegar pronto ou quase pronto. Não com um time em reformulação. Ano passado o Estevão ia jogar só o Campeonato Paulista como jogou, ali já era para ter trabalhado uma reformulação. Ah, tá subindo o Estevão. Ótimo, vamos aproveitar ele sabendo que tem Copa do Mundo já ano que vem. Preparar esse moleque para ele chegar o mais pronto possível com o time já encorpado. Mas não foi nada disso que aconteceu. E outra, tem uma questão ainda principal que o Fernando do Não Importa o Que Digam lá, ele sempre fala isso, e é uma verdade. Por que o Botafogo, ou já aconteceu com o próprio Flamengo, vários outros times, em anos de reformulação, batem campeão, são campeões, e o Palmeiras não pode? O Palmeiras não pode nem sequer ser cobrado para ganhar, porque é um ano de reformulação. Ou seja, esse ano do Palmeiras é o ano onde um clube brasileiro mais investiu em toda a história, 700 milhões, claro que não é 700 milhões em um ano só, mas é aporte em jogadores que vai ficar por anos pagando. Mas é o ano onde o clube brasileiro mais investiu, mas não pode ser cobrado por título. Tem que ser cobrado para chegar, só tem que chegar. Ou seja, a gente vai passar a vida inteira chegando e não ganhando, então, se depender do Abel. Porque não pode ser cobrado o título. Não pode. Porque é um ano de reformulação. Agora o Botafogo, quando se reformulou 2 anos, né, em 2023 e 2024. Foi contratando mais jogadores. O Botafogo bateu campeão, inclusive contra o Palmeiras. E aí? Assim, o trabalho então do Arthur Jorge foi 10 vezes melhor do que o do próprio Abel, se for por isso. Porque não faz sentido. O Palmeiras, com a grandeza do Palmeiras, com a estrutura do Palmeiras, com a leveza do Palmeiras, porque vem ganhando o título, é totalmente diferente da pressão do Botafogo. Principalmente o Botafogo do ano passado, que havia perdido em 2023. Com um time que, na minha opinião, era mediano. E ainda conseguiu ganhar. Pra você ter noção do quão absurdo foi ano passado. Mas esses times puderam ser cobrados, foram cobrados e foram campeões. Mas o Palmeiras não pode. Com jogadores de 10, 15, 20 milhões de euros, o Palmeiras não pode ser cobrado por título, porque esse ano era um ano de reformulação. É um ano onde o Abel deveria testar todas as formações e deixar o campeonato pra lá. Ano que vem a gente briga. É brincadeira com a nossa cara, pô. E ter torcedor que aceita isso como se fosse uma verdade absoluta, tudo que o Abel fala é uma verdade absoluta, é uma completa vergonha. Pra mim, não tem outra palavra. Sobre o Abel ter jogado a toalha, como eu falei, vou repetir aqui, não acho tudo esse problema.
Eu acho que ele não deveria falar da maneira que ele falou, mas nesse momento atual, ele quis jogar duro, mas de uma maneira não duro pra imprensa, tampouco pra torcida, mas jogar a pressão pro outro lado. Ele fez isso em 2023 e deu certo. Jogou a pressão pro lado do Botafogo. Ele falou a mesma coisa praticamente em 2023. Ele falou que o Botafogo já era campeão, o Botafogo tava com a mão na taça, algo do tipo. No final das contas é tudo a mesma coisa. Eu não me importo com ele ter jogado a toalha ou não. O que importa é o Palmeiras dentro de campo tá jogando bola pra vencer. Isso é o que importa. Eu sei que os jogadores, a comissão não abriu mão. Se o Flamengo perder o jogo, o Palmeiras vencer, mesmo o Palmeiras tendo jogado a toalha, o Palmeiras vai desistir do campeonato? Não vai, isso é óbvio. Ele jogou a pressão pro outro lado. Mas eu acho que ele não deveria falar porque daquela maneira, porque joga uma pressão, que não joga uma pressão só em cima do Abel, que talvez é o que ele até quisesse, tirar a pressão dos jogadores e transferir para ele. Joga uma responsabilidade geral, porque quando ele fala que o Palmeiras jogou a toalha, ele não tá falando que ele e Abel jogou a toalha. Ainda que ele tivesse falado, eu joguei a toalha, ele falou, nós perdemos o campeonato, perdemos-lo. Ele até falou, repetiu 3 vezes, né? Perdemos o campeonato, perdeu ele, diretoria, jogadores, todos. Então por que vai entrar em campo? Da WO. Já descansa o time já pro resto da temporada, ou se ganhar Libertadores pro Mundial, ou pro ano que vem. Certo? Então acho que tinha a maneira correta de se falar. Mas também não é o problema. O problema é dentro de campo. Se o Palmeiras estivesse jogando bola, vencendo as partidas, ele nem teria falado isso. Então, assim, a próxima rodada, que é a rodada de hoje, né, que começa, que importa, Palmeiras e Flamengo, os jogos de Palmeiras e Flamengo, é o que decidirá. Decidirá tudo. Decidirá absolutamente tudo. Vamos agora já para Palmeiras e Atlético e Flamengo, Grêmio e Palmeiras, que acontece hoje 9h30. Já vou começar a falar hoje, já agora, que essa rodada é a rodada mais importante do campeonato. Tem de se dizer isso, porque, pra mim, na minha opinião, existem algumas possibilidades. Se o Flamengo vencer a partida, independente do resultado do jogo do Palmeiras, o Flamengo pra mim já é campeão. Porque vai ficar faltando 2 rodadas pra você tirar 4 pontos. Não vai tirar. O Flamengo precisa vencer uma partida só, ou talvez empatar, né? Acho que empatar por causa do número de vitórias, não sei. Então assim, fica impossível. O Flamengo é campeão se vencer hoje, independente do jogo do Palmeiras. Se o Flamengo empatar e o Palmeiras vencer, tô tratando sempre com a vitória do Palmeiras. Que se o Palmeiras perder, independente de qualquer coisa, o Flamengo continua 4 pontos, no mínimo 4 pontos à frente, vai ser campeão do mesmo jeito. Tratando sempre como a vitória do Palmeiras. Se o Flamengo empatar, a diferença cai para 3 pontos. Tá 4 pontos agora, né? O Palmeiras vencer, fica 1, o Flamengo empatando, não, volta a 2. Volta a 2 pontos. Faltando 2 rodadas, dá pra empurrar pra última. Tá, ok. Dá pra acreditar ainda um empate do Flamengo e o Palmeiras vencer e passar em número de vitórias. Dá pra acontecer, mas ainda assim é quase impossível. É quase impossível. Agora, se o Flamengo perder e o Palmeiras vencendo, aí sim tem campeonato. Porque a diferença de 1 ponto com a questão do número de vitórias. Dá pra acreditar. Ainda que o Flamengo dependa só de si. Então, tudo vai se decidir hoje. É os 2 jogos que vai acontecer hoje, que já vai... ou um time vai gritar campeão, ou o outro vai ter esperança. Eu acho que não tem muito o que falar. Teve essa questão do Palmeiras, do Abel ter colocado o time completamente reserva para viajar para a partida contra o Grêmio. Ele deixou 11 jogadores aqui, que eu até vou estar falando aqui quando eu for falar sobre a final, eu vou estar tocando nesse assunto. O Abel deixou 11 jogadores aqui que está uma discussão, não se sabe se vão ser os 11 que vão jogar a final, se ele está, né, fazendo mais um joguinho de cena. Não sei, só sei que para a partida contra o Grêmio o time vai ser um time completamente reserva. A zaga provavelmente vai ser Benedetti e Mikael. Hoje, como eu falei, vai ter pós-jogo sim aqui nos shorts do canal. Para você que não é inscrito, se inscreva e acompanhe. Um short com sangue mais quente após o jogo, né? Para depois fazer no final de semana uma análise mais fria. E como as 2 partidas acontecem às 9h30 e vai passar na Globo, eu nem sabia, vai passar na Globo, então vai ser linkado o jogo das partidas. É torcer pro Atlético ganhar a partida. O Atlético é muito ruim. Eu assisti a final da Sul-Americana e, sinceramente, a esperança que eu tenho é só um milagre.
Eu acho que se o Flamengo perder e o Palmeiras vencer, é porque é pra acontecer mesmo o Palmeiras ser campeão. Porque, sinceramente, merecimento da parte do Palmeiras e futebol da parte do Atlético é muito difícil acreditar. É muito difícil acreditar. Mas nós somos torcedores e estamos aqui justamente pra acreditar mesmo, né? Porque se for pra jogar toalha, como o Abel falou, a gente nem estaria assistindo. Né? Você faria a questão de assistir a partida. Vamos agora falar da final da Libertadores, que é o mais importa, onde eu vou estar tentando destrinchar um pouco mais aqui a fundo questões táticas e como o Palmeiras deve jogar. Vamos lá. Qual que deve ser a escala? Deveria ser, na minha opinião, tem que ser a escalação do Abel, a escalação do Palmeiras para essa partida contra o Flamengo. Na minha opinião, o Palmeiras tem que jogar no 4-4-2. Eu já falei isso em alguns podcasts atrás, que a formação base do Palmeiras para essa temporada, dali pra frente, que já faz, sei lá, uns 10, 15 jogos dali pra agora, deveria ser o 4-4-2, não deveria mudar de maneira alguma. E esse 4-4-2 deveria ser jogado com quais jogadores? Carlos Miguel, Kelvin, essa é a minha escalação pra final, a minha, que eu escalaria. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal, Andréas, Felipe Anderson, Alan, Flaco e Vitor Roque. Essa é a escalação base. Porque esses jogadores têm capacidade de marcar, de atacar, mas tem mais capacidade de expressão, mais capacidade de marcar ou de atacar. O Palmeiras, para jogar contra o Flamengo, tem que se basear sim na partida que fez agora no segundo turno, do 3-2 contra o próprio Flamengo. Tem que se basear muito ali nos pontos positivos. Qual foi os pontos positivos naquela partida? Pressão. O Palmeiras, até os 30 minutos, pressionou o Flamengo, abafou o Flamengo, tomou um gol, mas empatou. Abafando, não criando chances de gol, mas tendo volume de jogo. É um jogo só a final da Libertadores. O Palmeiras só precisa ter... Os caras só precisam ter energia para aqueles 90 ou 120 minutos mais pênaltis. Não sei o que vai acontecer. É aquele jogo. Então, esse descanso de uma semana para esses jogadores que provavelmente vão jogar é fundamental. Para eles terem essa energia, tanto física quanto mental, de entender o que essa partida é e o que o Flamengo pode te trazer. Como de buracos na defesa, que o Flamengo dá, sim, espaço, como também de perigo que ele vai te trazer. Eu acho que o time do Palmeiras, no princípio, tem que marcar em cima, não em cima só pressão, mas tem que marcar em cima, não dando espaço. Como eu já venho falando, o Palmeiras está dando muito espaço para os adversários e por isso que vinha tomando tanto gol. Esses 2 jogos não tomou gol, mas também não fez. Mas vinha dando muito espaço, inclusive essa questão até melhorou na partida contra o Fluminense, deu menos espaço assim, de jogador com clareza, próximo à área, dominar, ter espaço para pensar a jogada. Não, o Palmeiras estava pressionando mais. Contra o Flamengo tem que ser 10 vezes mais. Tá em cima. E aí tem alguns jogadores especialmente fundamentais do Flamengo que tem que causa mais preocupação. O principal, claro, é o Arrascaeta. O que o Arrascaeta joga contra o Palmeiras? Normalmente, ele sempre faz gol. Qual que é a principal valência do Arrascaeta? Jogar próximo à área como meio atacante, quase com segundo atacante, mais ou menos parecido com o Flaco Lopes, só que mais um meia até de criação que participa até mais atrás ali entre o meio e o ataque, dando essa ligação, mas também chegando muito. Ele sempre chega como o homem surpresa, mas como que o Arrascaeta é surpresa, pô? Depois de 10 anos no futebol brasileiro, não tem como ele ser surpresa, mas ele sempre aparece como esse cara. O Flamengo joga no 4-3-3 ou 4-2-3-1. É a formação base de sempre. 2 volantes, um meia, que é o Arrascaeta, 2 pontas e um centroavante. Não se sabe se o Pedro vai jogar ou se vai ser o Bruno Henrique lá na frente, não se sabe. Com o Pedro faz diferença, porque o Pedro é um atacante de referência, que faz pivô, é mais chato de marcar. Ainda que, se for um atacante móvel, não sei o que, o Bruno Henrique é rápido, de fato. Traz essa dificuldade também, porque o zagueiro também gosta dessa referência. Só que o Pedro é muito bom tecnicamente. E quando ele faz esse pivô, essas jogadas com a Arrascaeta, a gente viu como foi na partida do Brasileiro. Traz esse perigo. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado. Se jogar o Pedro, não dá esse espaço tanto pro Pedro, não pode dar a moleza que o Bruno Fux deu pro Pedro, por exemplo, tampouco pro Arrascaeta, que é quem cria normalmente as jogadas e chega para finalizar. O que eu faria? Colocaria o Aníbal Moreno como eu falei, no time titular, com a função específica em marcar o Arrascaeta. O Arrascaeta vai sair, ele é inteligente, ele vai sair para os lados, vai abrir espaço.
Se ele abrir espaço, vai ter outro jogador para cobrir. É simples. Agora, a bola no pé do Arrascaeta é onde causa mais perigo pro adversário. Porque onde próximo à área, onde ele acha passes, onde ele acha finalizações, onde você menos espera, ele aparece para finalizar num cruzamento. Então o Flamengo jogando nesse espécie de 4-3-3, com esses pontas, não sabe se vai ser o Luiz Araújo, se vai ser o Plata, ou o Cebolinha, não sei quem vai jogar. Mas a formação é essa. Então o time do Flamengo, todo mundo sabe que gosta de ter a posse, trabalha muito com a posse, se defende muito com a posse de bola, ataca muito rapidamente também, como foi os gols que o Flamengo fez contra o próprio Palmeiras, erros defensivos, mas com ataque muito rápido, muito incisivo. Então, para mim, o Aníbal grudando no Arrascaeta, você já tira metade do ataque do Flamengo. Vai acabar obrigando o Flamengo a trabalhar muito mais em jogadas individuais. O Andreas Pereira não é um marcador, exímio marcador, mas para fechar espaço, ele tem essa noção, ele consegue fechar esse espaço. Aí, como eu falei, já que na minha formação seria Felipe Anderson e Alan, traz os dois pro meio, porque eu quero que esses dois joguem pelo meio. Eu não quero que eles joguem abertos. Eles vão fazer jogadas pelos lados, vão cair pelos lados, é natural. Mas o fundamental é eles estarem por dentro. Ou seja, quando você tirar o Aníbal Moreno como primeiro volante, tira o Aníbal como primeiro volante e gruda no Arrascaeta. Se o Arrascaeta ficar do lado do goleiro do Rossi, joga o Aníbal Moreno lá. Não importa. O jogo vai ser... não vai ser 10 contra 10 tirando os goleiros. Vai ser 9 contra 9. É Aníbal contra Arrascaeta e o resto do time contra o resto do time. Tem que ser isso. Justamente por esse fato da movimentação, quando o Arrascaeta sai para um lado, sai para o outro, entra dentro da área no miolo, é o Aníbal que vai estar lá. Não tem essa de mudar pro... ele entrou dentro da área, quem vai marcar é o Murilo. Não, então saiu pro lateral, quem vai marcar é o Piquerez. Não, é o Aníbal que vai estar lá. Quando o Aníbal sempre que sair do posicionamento, da marcação, do posicionamento base, que normalmente ele vai sair porque o Arrascaeta vai se movimentar, você junta o Andreas como se fosse um primeiro volante ali para fechar os espaços, porque o Arrascaeta vai estar entre esses espaços, só que o Aníbal vai estar ali. O Andreas fecha esses espaços, você vai ter Felipe Anderson e Alan por dentro, fechando também ali a marcação, porque o Flamengo, quando o Flamengo vai atacar, provavelmente vai jogar Pulgar e Jorginho, provavelmente, que é a mesma formação que jogou contra o Palmeiras no Brasileirão. O Pulgar e o Jorginho também jogam com a bola, principalmente o Jorginho. Tem um passe muito qualificado, trabalha, sabe sair. Então esses dois vão estar fazendo a pressão nesses dois volantes. E o Andrés vai estar como base. Na sobra ali do meio campo ali, justamente para pegar uma sobra do próprio Arrascaeta, se o Aníbal não pegar, ou de alguém que consiga ultrapassar essa linha dos dois, do Felipe Anderson e do Alan. Minha formação seria essa. Defensivamente você conseguiria estar bem postado, porque os dois têm físico e têm intensidade e tem entendimento tático para se defender, o Felipe Anderson e o Alan. No ataque do Flamengo vai ter lá um centroavante só, independente de qual seja ele, vai mudar a característica. Mas você com dois zagueiros, você consegue sim. Aí sim o zagueiro vai marcar, ou se for marcar o Pedro, ou se for marcar o Bruno Henrique, que vai ser um dos dois provavelmente, caiu para um lado. Caiu pro lado esquerdo é o Murilo, caiu pro lado direito é o Gustavo Gomes. O Flamengo ataca com os pontas. É fácil de marcar. Não fácil no mano a mano, não quero dizer isso. É fácil de marcar, o entendimento de encaixe de marcação é mais fácil. Mais fácil do que marcar o Arrascaeta, que se movimenta, que está sempre fazendo movimentos diferentes e é um jogador diferente. Então a minha formação seria essa. Você conseguiria marcar, não dar espaço para o melhor jogador do Flamengo e teria um espaço para o contra-ataque. Porque além, como já vou ter Felipe Anderson e Alan próximo do meio campo ali, para eles receber essa bola e poder carregar, como eles são carregadores de bola, é muito mais fácil. Um drible curto ali, você sai de uma marcação do primeiro volante, você abre o campo, tendo ainda à frente Flaco e Vitor Roque, para puxar numa velocidade, num contra-ataque, quando você estiver se defendendo. Para atacar, o que seria o meu time na criação de jogo? Na criação, seria quase que um 4-1-3-2. 4-1-3-2. Essa mesma formação, Aníbal, só que o Andrés à frente, Felipe Anderson, Alan, Flaco e Vitor Roque. Só que eu não quero Alan e Felipe Anderson abertos, como se fossem pontas. Não, eu quero eles por dentro. Eu quero dar espaço pro lateral subir, pro Kelvin subir, pro Piquerez subir. Esses caras têm que ser os homens surpresas para chegar de trás, ou para fazer um cruzamento, ou para chegar para finalizar, dependendo das circunstâncias da partida. Mas eu quero o Alan e Felipe Anderson jogando por dentro. Eu quero que o Andrés Pereira seja esse... dentro dessa linha de 3,
que não vai ser necessariamente uma linha, mas eu quero que ele esteja por trás, como organizador. Para quem joga futebol manager, sabe, o organizador móvel, que ele se movimente de lado, não chegue tanto à frente, mas se movimente de lado e tenha toda a visão do jogo aberta para ele. Ele sempre enxergar o jogo de frente com a bola no pé. Se a bola estiver na esquerda, ele vai estar para a esquerda. Se estiver na direita, ele vai estar para a direita. Sempre para dar um passe diferenciado ou um lançamento, se for preciso. Sempre para ser esse cara. E se chegando mais próximo à área, uma finalização que ele bate muito bem pro gol. Inclusive, está faltando finalização. Os 2 gols que ele fez no Palmeiras foi finalizando e nunca mais. Parece que o Abel não deixou mais ele finalizar pro gol. Então, sempre está próximo ali. Eu acho que assim o Palmeiras vai conseguir tanto reter a posse de bola quando precisar, para dar uma segurada no jogo, quanto também de criação de jogo. Na criação do jogo, o Palmeiras conseguir fazer essa criar a partir da posse, não só no contra-ataque. Eu acho que é para ser um jogo de trocação. Não acredito que seja tanto como eu imaginei há um tempo atrás, mas ainda assim não tem como não ser tanta trocação, porque se não for vai ser um jogo amarrado. Mas é difícil, porque são jogadores tecnicamente muito qualificados. Não tem como ficar só na briga, só no embate. No começo pode até acontecer, mas durante o jogo vai ter momentos que vai ser mais aberto o jogo. É natural. Aí vai da inteligência do Palmeiras saber entender como o Flamengo ataca, que o Flamengo não ataca de maneira diferenciada. É uma maneira simples. Inclusive lembra muito o Palmeiras de 2022 na questão da simplicidade do ataque. Jogadas pelos lados, criação, tabelas rápidas e gol. É sim. O Flamengo ainda cria mais jogadas por dentro, né? Tem essa diferença. Mas é muito simples o ataque do Flamengo. A diferença é que os jogadores são muito qualificados. E o Palmeiras também tem jogadores qualificados, mas precisa também não só trazer essa simplicidade que vinha trazendo naquele 4-4-2, que vinha jogando muito bem, mas também ter esse ímpeto, essa vontade e essa coragem de jogar contra o Flamengo. Que precisa também ter a coragem. Não pode se abrir as pernas, como eu falei naquela jogada do Pedro lá, que o Bruno Fux foi em cima do Pedro, deixou o Pedro virar com uma facilidade absurda e o Gustavo Gomes, em vez de ficar no Arrascaeta, foi querer fechar um espaço que não existia. Não tinha ninguém do Flamengo ali, o Arrascaeta passou pelas costas dele e fez o gol. Isso não pode acontecer. Além de falhas individuais, como aconteceu com o Aníbal Moreno também. Mas ali é questão de... pode acontecer com qualquer um, mas é uma questão mais de concentração do jogo. Principalmente o lance do Aníbal foi concentração, falta de concentração. Aquele lance. Mas é isso. Eu acho que, de modo geral, na minha opinião, o Palmeiras deveria jogar sim. Agora, o Abel viajou com os jogadores para Porto Alegre, com os jogadores reservas, basicamente. Mas dentre esses reservas está, por exemplo, o Felipe Anderson, que eu falei que deveria ser titular. Imaginando que o Abel vai jogar com esses jogadores que ficaram em São Paulo para viajar depois para Lima, é Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux, Murilo e Piquerez, Andréas, Rafael Veiga, Alan, Flaco e Vitor Roque. A diferença do meu time seria o Bruno Fux e o Rafael Veiga, né? Pro meu time. Aí essa formação traz uma variação maior para um 3, para resumir, um 3-5-2 ou um, dependendo se o Bruno Fux jogar como primeiro volante, até pode ser um 4-4-2, com o Veiga jogando mais, eu acho que até mais aberto pela esquerda, mas fechando mais por dentro, como o Veiga vem jogando assim já alguns jogos, quando estava jogando com o Maurício, inclusive Veiga e Maurício, ele jogou vindo da esquerda para dentro, mas jogando muito mais por dentro, e aí talvez na cabeça do Abel fazendo quase que um 4, sei lá, seria um 3, não seria um 4-1-4-1, seria um 3-1-4-2, talvez, um 3-1-4-2, com o Piquerez aberto pela esquerda, o Veiga e o Andréas por dentro, na linha de 4 da frente, o Alan pela direita, o Flaco e o Vitor Roque. Atrás você teria o Bruno Fux, e aí ficaria o Kelvin e os dois zagueiros, aí depois poderia até inverter, ficando o Piquerez e subindo o Kelvin, aí fazendo pela esquerda lá o Rafael Veiga e tal, essa mesma formação. É uma formação que eu não consigo ver muita chance de êxito, de sucesso, porque o Palmeiras para esse jogo tem que ter a bola, mas também tem que ter o contra-ataque. O Rafael Veiga no contra-ataque hoje em dia não consegue mais dar essa dinâmica total. Não é nem que ele é lento e tal, mas é dinâmica de jogo mesmo. Passes mais rápidos, finalização de jogada. Mas é o que o Abel, se é que o Abel tá dando essa letra, né? Tá dando essa letra pro Felipe Luiz mesmo.
é uma formação que ele tá enxergando alguma coisa que eu não consegui enxergar. Não consegui enxergar com tanta clareza. Eu consigo imaginar várias situações que o Palmeiras dá pra jogar com esses jogadores, mas eu não consigo imaginar com tanta clareza o que é que ele quer. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele vai querer marcar com 3 zagueiros, se vai jogar o Bruno Fux pra frente, se vai atacar com os 2 alas, ou se vai atacar só com um e ficar com o outro pra fechar uma linha de 4. Não sei. Não tem como ter certeza. Diferente da formação que eu falei, que tem uma certeza aí. O Abel quer enganar o Felipe Luiz. Cara, sinceramente, eles conseguem enganar a gente. Agora, enganar a comissão técnica é muito difícil. É muito difícil. Porque os treinadores já têm um amplo estudo sobre os adversários. Tanto o Abel do Flamengo, quanto o Felipe Luiz do Palmeiras. Sabe a maneira e os jogadores, como cada um joga. É muito difícil enganar. Mas se o Abel pegar e jogar com um zagueiro só, subir todo mundo, vai dar e pressionar, correr que nem uns malucos. Mas assim, é uma tática kamikaze. Vai surpreender, mas a chance de dar errado também é gigante. Então assim, não tem como enganar muito. Mas é uma possibilidade, é uma situação que ele, como treinador, com a responsabilidade que tem que pensar. E eu pensaria, como falei, nessa mais fácil, com algumas diferenças ali do que ele vinha fazendo nesse 4-4-2. Pra mim é a maior chance do Palmeiras vencer. E não descarto que ele faça isso. Ele deixou esses jogadores pra cá, pode ser, como eu falei, pra enganar. Pode ser. Engana, querendo ou não, eu falei que não engana tanto, mas deixa uma dúvida, deixa uma dúvida. Não é que o Felipe Luiz não vai saber como responder ao Palmeiras desse jeito, mas deixa uma dúvida, pelo menos. Deixa uma dúvida, vai. Vamos colocar também tanto ponto negativo no Abel. Mas é isso. Podcast de hoje, como eu falei, devido não poder ter gravado no final de semana. No domingo, agora vai ter outro podcast para falar da partida de hoje, das partidas, de Atlético, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, e também, obviamente, da final da Libertadores, se Deus quiser. Próximo podcast eu vou estar comemorando aqui, vou estar entrando aqui no programa com o Galvão Bueno gritando tetra. Eu vou entrar no programa assim. Então, assim espero. Seremos campeões, seremos tetra. E até domingo que vem com o podcast. E hoje, como eu falei, vai ter pós-jogo no Shorts do YouTube, beleza? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um forte abraço, valeu e seremos, se Deus quiser.